Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Não se enganem, não é porque a gente trabalha na casa que não fica nervosa, tá? Então, eu cheguei fazendo essa brincadeira, mas para falar, talvez, de um tema que eu escrevi para mim. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Porque no meio do caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu começo com essa frasezinha de um poema de Carlos Drummond de Andrade, porque a pedra no caminho são os nossos problemas, as dificuldades que nós encontramos na nossa vida. E o supremo desafio da humanidade é a dor. São as tempestades que abalam as nossas estruturas. Então eu vou contar uma história para vocês. Era final de tarde, isso lá para o ano 31, 32, e Jesus e os apóstolos tinham acabado de alimentar mais de 5.000 pessoas na multiplicação do pão e do peixe. Eles estavam exaustos. Jesus chega para os apóstolos e pergunta assim: nós precisamos chegar até a outra margem. Eles estavam às margens do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar Tiberíades, depende. Nós precisamos chegar até a outra margem. Os barcos estão prontos? Aí Simão Pedro responde: sim, mestre, estão prontos. Precisamos chegar lá antes do amanhecer. Aí os apóstolos se olham. Mas, sem questionar o que Jesus determinou, afinal, ele era o mestre, eles se organizam, entram no seu barquinho. Imaginem um barquinho, tipo esse da tainha, que eles vão pescar. Não eram grandes barcos, eram pequenininhos. E encaram aquele mar aparentemente calmo. E começam a remar, sem entender por que Jesus tinha pedido aquilo. Eles estavam exaustos, até o próprio mestre falou que estava extenuado de ter atendido aquela multidão. Mas eles começam a remar, e no meio do caminho começa a surgir a dúvida nos apóstolos. O que nós estamos fazendo aqui? É noite, nós estamos cansados, com frio. E se não bastasse a dúvida, começa a soprar um vento forte, que vai aumentando, até se tornar em uma tempestade violentíssima. E Jesus em silêncio. O mestre estava dormindo, enquanto os apóstolos, desesperados, tentavam manter o barquinho a salvo. Então, no meio daquele desespero e a tempestade aumentando, os apóstolos, sem saber o que fazer, começam a: nós vamos morrer. Até que, ao longe, eles avistam uma imagem que está indefinida e se desesperam mais ainda. É um fantasma. Até que aquela imagem chega perto deles e fala: coragem, sou eu! Não tenham medo. E Pedro, naquele seu jeito impetuoso, fala: se és tu, Senhor, então deixa eu andar pelas águas até você. Jesus olha para Pedro e fala: venha. E o apóstolo, confiante, sai do barco e começa a andar. Começa no meio daquela tempestade. Só que depois de ele ter dado alguns passos, a tempestade aumenta. E o apóstolo fica com medo. Ele deixa de confiar e começa a afundar. Em desespero, ele fala: Senhor, me ajuda, eu vou morrer afogado, Senhor, me ajuda. Jesus estende a mão para Pedro, segura ele e fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aí depois eles voltam para o barco. Em uma palavra de Jesus que fala: acalma-te, a tempestade cessa, naquele mesmo segundo. E fica tudo calmo novamente.
Então aí continua, está lá no Evangelho de Marcos, de Mateus e de João, cada um conta da sua interpretação, do seu ponto de vista, mas eles conseguem então chegar do outro lado. Não se sabe bem ao certo onde eles estavam, Betsaida, não se sabe bem, mas eles estavam indo para Cafarnaum. Essa mensagem, essa lição deixada por Jesus, nos traz um dos momentos mais preciosos sobre confiança. E uma reflexão muito profunda para a nossa análise íntima. Porque eu pergunto, quem sou eu no meio da tempestade? Eu sou o apóstolo que sai confiante da margem e sigo confiante, mesmo sem entender bem o que Jesus está me indicando com aquele caminho, mas sigo confiante até o final? Ou sou o apóstolo que no meio do caminho tenho dúvidas? Porque a tempestade narrada pelos apóstolos no mar da Galileia reflete o mar da nossa alma. As tempestades, as vicissitudes que nós enfrentamos na nossa vida. As tormentas que invadem o nosso coração e nos deixam sem rumo. Qual o porto que eu vou ancorar? Nós ficamos à deriva, com medo, sem confiança, sem fé. Porque foi isso que aconteceu com os apóstolos, com alguns dos apóstolos. Eles saíram confiantes às margens do rio, do lago Genezaré, e no meio do caminho duvidaram de Jesus. No livro Luz do Mundo, uma psicografia de Divaldo, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, tem um trechinho do que aconteceu ali, do diálogo dos apóstolos. E Jesus fala assim, olha, apóstolos, isso é minha interpretação, ele falou assim, olha, apóstolos, os barcos estão prontos, nós precisamos chegar em Cafarnaum, antes da alvorada, antes do amanhecer. Aí Pedro olha para Jesus e fala, sim, mestre, o barco está pronto. Mas os apóstolos se olham um pouco intrigados, porque eles estavam exaustos. Será se não era mais prudente descansar e ir no outro dia de manhã? Já estava quase anoitecendo. A Bíblia, lá no Evangelho, fala que era a terceira vigília da noite. Como que eles dividiam a vigília? Eram 4 vigílias. A quarta vigília. A primeira vigília das 6 às 9 da noite, a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta vigília, onde aconteceu a situação, das 3 às 6 da manhã. Era tarde. Eles estavam cansados. Quando aconteceu lá a tempestade, Pedro andou sobre as águas. Aí Jesus fala assim para Pedro, que fala, não, os barcos estão prontos. Aí ele fala assim, nós precisamos chegar na outra margem antes do amanhecer. Aí Pedro fala, Senhor, tem certeza? Porque, veja bem, nós estamos na época mais perigosa de tempestades aqui no lago. Tem certeza que essa é a melhor opção? Aí todos os apóstolos se entreolham e Jesus olha para eles e fala assim, não temam as coisas que vêm do Pai Criador. Eles não questionaram. Entraram no barquinho e foram. Só para vocês entenderem, o Mar da Galileia, tá, que, como eu falei, é conhecido como Mar Tiberíades ou Lago de Genezaré, que fica ao norte de Israel, é um lago, tá, um lago enorme, é o maior lago de água doce de Israel. Ele tem 21 quilômetros de extensão, por mais ou menos 13 de largura. Só que ele tem uma característica peculiar, porque ele é rodeado por uma cadeia de montanhas, que elas são cobertas por neves. E isso causa uma instabilidade climática que gera, em determinadas épocas do ano, tempestades violentíssimas. Quando eu fui pesquisar o mapa de Genezaré para entender ali como é que funcionava, eu pesquisei sobre tempestade. E hoje, atualmente, as tempestades, tem um monte de vídeo, são muito violentas.
Tanto que é proibido navegar no mar em algumas épocas. E a época que eles estavam era aproximadamente em outubro. Por isso que Pedro pergunta para Jesus se era para eles adentrarem naquele mar aparentemente calmo. Só que os apóstolos seguem. Eles confiam em Jesus. E vão. Até que depois de eles terem remado mais de 6 quilômetros, exaustos, Jesus dormindo, Judas olha para os apóstolos, para os amigos e fala assim: será se essa viagem, esse trajeto foi o adequado? Eu estou achando essa viagem muito temerária. Aí João, que era o mais novo dos apóstolos, ele contava com 24 anos quando assumiu aquele compromisso com Jesus, fala para os amigos assim: confiem, Jesus está com a gente, tenham bom ânimo. Aí Judas fala: mas nós estamos numa época tormentosa de tempestade. Daí Simão Pedro, já em dúvida, fala assim: se a tempestade pegar o nosso barquinho, a nossa vida está em risco. E Judas, para complementar, fala: e onde está Jesus? Dormindo. Aí João novamente fala: confiem, Jesus está com a gente, o Rabi está aqui, e nada vai acontecer com a gente, porque ele falou que nós íamos chegar lá. Então eu pergunto novamente: quem sou eu no meio da tempestade? Sabe por quê? Porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação da nossa vida, nós somos travados pelo medo, pela dúvida. Muitas vezes nós começamos uma empreitada confiante, perseverante, que vai dar certo, na primeira dificuldade a gente quer desistir. A gente não consegue seguir adiante e pensamos: cadê Jesus? Será se ele não está vendo esse sofrimento que eu estou passando? Na pior tempestade da minha vida, ele está dormindo? Nós deixamos de confiar, perdemos a fé. E a palavra confiar, ela tem origem no latim, da palavra confidere. O sufixo fidere significa fé. Com fé, confiar. Fé e confiança caminham juntos. E a confiança, eu fui procurar no dicionário, ela pode ser entendida como entregar plenamente, estar seguro sobre algo ou alguém, não duvidar. Só que veja, nada que Jesus fazia era sem propósito. Cada palavra, cada gesto, tudo que ele fazia tinha um significado, e se a gente não entendesse aqui, a gente ia entender lá. Tudo se conectava, inclusive enfrentar uma tempestade. Sabe por quê? Jesus permite o vento nas nossas vidas para que a gente consiga criar dentro de nós uma fortaleza. Ele permite a tempestade na nossa vida para nós aprendermos sobre a fé. Eu não sei onde vai dar, mas eu vou, porque eu confio na providência divina. Ele só nos pede coragem, confiança. Porque no meio da dor há muito aprendizado. Se fôssemos nós lá no lugar dos apóstolos, ele ia chegar e ia falar assim: eu permiti o vento na tua vida para que você aprendesse, para te ensinar. Porque mar bom não faz bom marinheiro. Mar calmo não faz bom marinheiro. Então por que estás com medo? Confia. Não fui eu que falei que você chegaria do outro lado? E agora, no meio do caminho, você está duvidando de mim? Porque se eu falei que você vai chegar na outra margem, você vai chegar na outra margem. Eu sou Jesus.
O amor de Jesus por nós é inabalável. Não importa o quanto a gente duvide, desacredite, ou pense que Ele está dormindo e esqueceu de nós. Nada que a gente faça vai mudar o amor de Jesus pela gente. E mais, nós nunca estamos desamparados. Sempre chegam recursos nos momentos que a gente mais precisa. Esses recursos podem ser invisíveis, através de incentivo de entes queridos que a gente sequer enxerga. Um amparo, aquele abraço, que é aquele calor que aquece nosso coração, que no momento de maior choro a gente não sabe de onde vem. Só que nós precisamos confiar na providência divina, que jamais deixa de ninguém desamparado. Só que o que a gente faz? No momento de dificuldade, a primeira situação, a gente duvida. A gente perde a fé. Nós ficamos cegos. Porque a gente não entende por que está passando por aquilo. O silêncio de Jesus nos desespera. Ele não está vendo o meu sofrimento? Só que daí tem um ponto importante. Nós esquecemos que a dor não é uma injustiça. Nós não somos vítimas. A dor é depuração, é trabalho de burilamento, para reparar atitudes rebeldes que nós tivemos no passado. Então ninguém é vítima. E outra, alguma vez Jesus já nos deu motivos para nós desconfiarmos dele? Ele cessou a tempestade com uma palavra. Ele, que tinha o poder de manipulação dos elementos da terra, por conta do seu grau de evolução, que aceitou a cruz, a crucificação, foi assassinado na frente da sua mãe, foi espancado até os seus órgãos internos se romperem, foi chamado de mentiroso, místico, foi traído e nos deixou uma das maiores lições do Evangelho sobre confiança. No momento derradeiro da cruz, Jesus estava pensando em quem? Judas. Quando Jesus desencarnou, qual foi a primeira pessoa que ele foi procurar? Judas. Porque ele tinha se suicidado por desespero. Judas também foi traído. Jesus sempre nos mostrou que ele é confiável. Ele sempre mostrou que nós podíamos confiar nele. E o que nós fazemos? Vacilamos. Exatamente como Pedro. Começamos confiando, na primeira tempestade, a tempestade fica mais forte, a gente começa a afundar. Ficamos congelados pelo medo. Ficamos sem atitude perante a vida, melancólicos, tristes, porque deixamos a dúvida tomar conta do nosso ser. Só que, meus amigos, minhas amigas, toda ascensão é difícil, crescer dói. Nós não crescemos na nossa zona de conforto e Jesus sabe disso. Especialmente porque é necessário conquistar algumas áreas desconhecidas pela nossa alma. O ignorado, o novo, a visão do diferente nos assusta. Só que é isso que a vida pede de nós. Bom ânimo, perseverança, confiança diante das dificuldades. Porque a tempestade passa, tudo passa. Os momentos bons e principalmente os momentos ruins.
Só que talvez um dos motivos maiores por deixarmos a dúvida ficar no nosso coração é porque a gente não consegue interpretar os sinais. Homem de pouca fé somos muitos de nós. Jesus sempre esteve e sempre estará do nosso lado. Somos nós que, duvidando dele, nos desconectamos. Mas ele não arreda um pezinho do nosso lado. Mas a gente nem consegue perceber a presença dele. Só que por saber que nós somos assim, um pouco complicados, a todo momento, a providência divina deixa sinais de confiança. Querem saber como? Olha para a natureza. O que seria da lagarta se ela duvidasse da possibilidade de sair do casulo? E a semente? O que seria da semente se ela duvidasse da fatalidade vegetal da qual ela é portadora? Porque ela precisa morrer, sentir dor para vir a flor. Estão em dúvida ainda? E João de Barro, que vai lá, constrói a sua casinha para ele, para a senhora João de Barro, para os filhinhos. Aí vem a tempestade e destrói a casinha deles. No outro dia, o que o João de Barro faz lá? Reclamar com Jesus? Eu fui injustiçado. Não. Perseverante, ele está lá, catando de novo os negocinhos para construir a casinha dele. Porque ele sabe que a força não está no ninho que ele construiu, está nele. São esses processos de transformações pelos quais nós passamos e que vem, na grande maioria das vezes, pela dor, que é uma grande professora, que nós conseguimos atingir toda a potência que tem dentro de nós. Nós vamos desatando os nossos potenciais e ficando mais fortes. Porque mesmo que as tempestades balancem a nossa estrutura e tudo ao nosso redor, Jesus permanece firme no leme. Ele permanece firme guiando a nossa vida. É Ele que está no leme da nossa vida. E que bom que é assim, não é verdade? Posso falar por mim, porque se não fosse Jesus, a minha vida estaria esculhambada. A falta de confiança é que nos lança num conflito íntimo, porque nós não fomos feitos para não confiar. O amor de Jesus a todo momento nos incentiva a confiar. Ele nos dá robustez, fortaleza interior para seguir com as vicissitudes da vida. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu vou superar essa pedra. Porque eu confio em Jesus. Ele não falou que a gente ia chegar do outro lado? A gente vai chegar. Não importa o quão difícil seja, mas a gente vai chegar. Porque ele sabe que não existe melhor maneira dessa fortaleza ser construída dentro de nós, a não ser passar por provas, por expiações, por dificuldades. Porque ele já viu que no amor não é todo mundo que aprende. E outra, o pensamento constrói a vida que nós queremos. No que a gente está pensando? Só em negativismo, que vai dar errado, na escassez, que eu não vou conseguir, e que isso é aquilo, porque eu estava assim há semanas atrás, por isso que eu falei para vocês que eu escrevi isso aqui para mim. Eu escrevi e chorava. Porque há semanas atrás eu achei que eu não ia conseguir dar conta do que eu precisava. Eu duvidei também. Mas daí ele precisou vir e me dar um puxão de orelha. Nós não podemos permitir que essa chama que está dentro de nós, da confiança, da fé, se apague. Porque é ela que ilumina o nosso caminho. É ela que faz com que a gente consiga dar passos com mais segurança. Só que se você chegou até aqui, em 27 minutos de palestra, e ainda está com dúvida, eu tenho outra história para te contar. De Paulo. Paulo de Tarso. Saulo, né? Estava se deslocando até Damasco
para prender e matar alguém que ele nutria profundo ódio. Profundo ódio. Então ele se vai para Damasco. E eu vou dar um spoiler do livro, Paulo Estevão, desculpa, mas não vou falar tudo. Mas ele chegando nas portas de Damasco, Emmanuel nos conta que ele encontra Jesus. Saulo cai do cavalo e não consegue distinguir entre o brilho do sol e o brilho de Jesus. E chora. Aí Jesus, olhando para Saulo, fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo atônito, perturbado, olha para Jesus e fala: quem és, Senhor? Jesus, calmo e sereno, olha para ele e fala: eu sou Jesus, aquele que persegues. Desesperado, porque naquele momento o mundo de Saulo cai. Ele que prometeu extirpar o cristianismo da face da terra, que se dizia o maior combatente contra Jesus, que tinha sangue de cristãos nas mãos, chora. E a única coisa que ele fala para o homem que ele perseguia minutos atrás é: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus olha para Saulo e fala: levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que deves fazer. E o que Saulo faz? Duvida? Não, ele vai. Tiramos aí a primeira ou uma das lições de confiança de Saulo com Jesus. Ele vai. A pessoa que ele perseguia minutos atrás. Mas sabe por que ele confia? Porque naquele momento ele se dá conta que ele estava errado. Ele errou, ele escolheu o lado errado. E ele nunca em toda a sua vida se sentiu tão amado. Porque Jesus não chegou reprimindo ele. Você matou, você fez isso, você fez aquilo. Não. Jesus toca no ombro de Saulo. E eu estou emocionada. É o momento que ele se desconstrói. Que ele cai. Que ele se entrega por aquele amor que transforma a vida dele. Só que como nós falamos que Jesus não faz nada sem propósito, ele terminou ali de falar, bateu papo com Saulo, e foi até Ananias, lá na cidade. Aparece para Ananias e fala: Ananias, Saulo está vindo para a cidade. Encontre-o. E Ananias, Saulo está cego. Cura a cegueira dele. Porque eu preciso que Saulo aprenda e sofra pelo meu nome. Ananias, sem questionar o desejo, a vontade, o pedido de Jesus, vai ao encontro de Saulo. Mesmo sabendo que Saulo estava indo para a cidade para matá-lo. Ele, Ananias, era a pessoa que Saulo odiava. Foi Ananias que converteu a noiva de Saulo em cristã. Outra lição de confiança. Ele não questionou Jesus, ele entrou e foi atrás de Saulo, encontrou Saulo, curou a cegueira dele e batizou Saulo com Paulo de Tarso. O batizado dele de portas de entrada no cristianismo. Aí a história de Paulo, a gente sabe. Jesus nos deu muitas provas de que nós podemos confiar nele. Só que Jesus pode confiar em nós? E nos mantermos confiantes, perseverantes, com atitudes perante a vida, trabalhando no bem,
e mantendo a chama da fé no nosso coração, nos momentos de tempestade? Porque eu não sei a dor que você está passando agora, mas ela vai passar. E se você confiar de que isso está vindo para o seu bem, você vai sair muito melhor. É quando Jesus fala para a gente dar o passo que ele vai colocar o chão. É isso. É exatamente isso. Então, aguarda o melhor da vida, mas oferece à vida o teu melhor. Trabalha, confia, tenha fé. E se a tempestade chegar na tua vida, pede a Deus não para que ela cesse, mas a força necessária para que você consiga passar por ela. Sabendo que em nenhum momento você vai estar sozinho, porque Jesus está no leme. Muito obrigada, amigos. Eu vou colocar uma oração de Chico Xavier. Fechem os seus olhos. Façam uma meditação nessa prece, que ela é sobre confiança. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguiolhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Essa é uma mensagem psicografada por Chico, ditado pelo Espírito Meimei. Muito obrigada.